Efésios capítulo 3 assim: Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que quando ledes podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber que os gentios são coerdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito um ministro, pelo dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Cristo, oculto em Deus, que tudo criou, para que agora pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, seja conhecido os principais potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Pai Santo, a Tua palavra foi lida, Senhor. Nos ensina através do Teu Espírito Santo a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. Irmãos, Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, e ele gostava muito dessa igreja, você vê lá em Atos capítulo 18, 19, essa igreja teve o privilégio de ser ensinada por Paulo por 3 anos, Paulo e Silas ensinando essa igreja. E lá, quando chega em Apocalipse, a primeira igreja que Jesus chama a atenção é dessa igreja de Éfeso. Ela tinha perdido seu primeiro amor, aquele gozo, aquela alegria da salvação tinha sido perdida. É a primeira igreja que é repreendida lá no Apocalipse, no capítulo 2, é a igreja de Éfeso. E Paulo amava muito essa igreja. Então, ele escreve para essa igreja aqui com um carinho tremendo, falando da sublimidade de Cristo, do amor de Cristo, da compreensão que nós devemos ter de Cristo. Irmãos, quando a gente começa a pensar nisso, e eu me lembrei ontem, em 1992, na Semana Teológica no Betel, lá, quando era lá na Azul do Nascimento ainda, nós tivemos a Semana Teológica em 92, no mês de julho, e veio o pastor Sherlock e trouxe um pastor missionário, eu não sei se era de Angola, ou era de um outro país, daquela região da África, esqueci, da Nigéria, da Nigéria. Um cidadão forte, bem forte, o pescoço dele dá quase a grossura da minha barriga, um camarada forte mesmo. Mas pensa num camarada inteligente, Senhor. E ele falou assim: vocês aqui no Brasil, 92, presta atenção, vocês estão sofrendo o mesmo mal das igrejas na Europa e nos Estados Unidos. A influência de fora tem pegado vocês, porque vocês não sabem discernir a igreja curral de ovelha e a igreja passadouro de ovelhas. E eu fiquei meio invocado, né? Mas espera aí, que esse cara, pensa que a gente não sabe o que é igreja? Mas ele começou a falar, e eu comecei a chorar, irmãos, das verdades que aquele homem trouxe para nós, igreja, no Brasil. E eu quero falar sobre isso nesta noite, sobre a igreja curral de ovelhas e a igreja passadouros de ovelhas. Você sabe que, quem morou no interior, sabe disso. Você pega ovelha, cabrito, cabra,
animal, gado, que você vai embarcar num caminhão, você coloca ele numa mangueira grande. Depois tem um corredor bem apertado, que lá no sítio eles chamam de xiringa. Não é seringa não, é xiringa mesmo. Que o boi entra ali, o animal entra ali, não tem jeito de ele voltar, tem que ir para frente, quando de trás vai tocando por da frente, até entrar, o pessoal chama corredor da morte, não tem jeito de voltar não. Então a igreja, ela se divide, a igreja curral de ovelha, é aquela igreja que protege as ovelhas. A igreja passadora de ovelhas é aquela igreja que é o seguinte, a pessoa entra naquela seringa e ela vai para frente, só que ela é empurrada, ela não é guardada, protegida, ela não é nada disso não, ela é empurrada para o sistema. Então, quando a gente olha essas questões de igreja, a igreja passadora de ovelhas, em primeiro lugar, ela não tem rol de membros. Não tem rol de membros. Segundo lugar, ela não tem carteirinha de membros também. Não tem. Terceiro lugar, para elas, tanto faz como tanto fez. Se é batizado, se não é batizado, se é casado, se não é casado, tanto faz. Essa é a igreja passadora de ovelhas. Empurra para levar para o matadouro. Tem mais uma coisa. A igreja passadora de ovelhas, veja bem, o templo para ela é uma casa de espetáculo, não é uma casa de instrução. O templo para a igreja passadora de ovelhas, e aquele pastor com propriedade, não é uma casa de instrução, mas de espetáculos. Já naquela época, em 92, imagina se ele viesse ministrar hoje. Casa de espetáculo, você vê, tem que ser luz, tem que pintar as paredes de escuro, tem que ter luz, tem que ter aquela coisa toda, tem que existir o espetáculo, fumaça, essas coisas. Não é uma casa de instrução, onde as pessoas são instruídas pela palavra de Deus. Não, é uma casa de espetáculo. Quanto mais tiver atração no espetáculo, mais vai ter pessoas. Porque é como aquelas peças teatrais da Broadway lá nos Estados Unidos, né? Tem que existir vamos dizer assim, uma empolgação, tem que existir uma inspiração para as pessoas colocar a sua humanidade, né, em evidência ali. Então o templo é uma casa de espetáculo, não é uma casa de instrução. Instruir, ensinar, não. Você não precisa nem de Bíblia. A pessoa lá fala o que ela quer e ensina o que ela quer. Outra coisa, a igreja passadora, o culto não é de introspecção, mas de emoção. Para que você ficar pensando em Deus, pensando na palavra, pensando na sua vida? Não. Você tem que se arrepiar. Você tem que aplaudir, você tem que se emocionar. Essa é a igreja passadora de ovelhas. A pessoa está entrando na xiringa ali, está sendo empurrada para o matadouro. Então, ela não é a igreja de introspecção, onde é pregada a palavra para as pessoas pensarem e se alimentarem e mudarem automaticamente sua vida. Não, é de emoção. Nosso culto hoje foi uma benção. Me arrepiei todo. Lá em Jó diz que à noite, quando passa a sombra do vulto, né? Algumas traduções diz da assombração, a pessoa se arrepia também, mas de medo, né? Então toma muito cuidado com isso. E isso existe, irmãos. Bem próximo de nós aqui e em vários lugares. Infelizmente, algumas igrejas renovadas estão dentro dessas características aqui. O templo hoje não é de introspecção, o culto não é para as pessoas pensarem, mas é para as pessoas se emocionarem, sair dali emocionada, toda empolgada. Outra coisa, a igreja passadora de ovelhas, a adoração ela é mecânica, não é cristocêntrica, não é a adoração que pensa em Cristo e adora a Cristo, não. Ela é uma adoração mecânica. É sempre a mesma coisa, aquele mesmo macete. Fala para o teu irmão, diz para o teu irmão, fala assim, faz.
é mecânica. É tudo feito dentro de um esquema, dentro de um padrão, para as pessoas ficarem naquela seringa ali. Não tem jeito de sair dali. Elas têm que fazer tudo que é padronizado por aquelas pessoas que estão na frente ali. Então a adoração é mecânica, não é cristocêntrica, não é adoração a Cristo, adoração a Deus, não. É um louvor firmado e fundamentado nos princípios daquelas lideranças. Outra coisa, a igreja passadora de ovelhas, irmãos, o culto tem que ser para a atração da satisfação humana. Eu não gostei desse culto, não. Não gostei, não. Não teve dança, não teve isso, não teve aquilo. Então, a igreja passadora tem que existir a atração para a satisfação humana, para as pessoas se regozijarem, se autossatisfazerem. Não é para elas se quebrantarem, não é para elas se voltarem para o Senhor, mas isso chama-se egocentrismo humano, é o humanismo, é o relativismo religioso firmado na adoração do próprio ser humano. É o homem se adorando, é o homem se glorificando. Então o culto tem que ter essa atração para a satisfação humana. Nossa, o culto hoje foi uma benção. Você viu? Só que, o que ficou na tua mente, no teu coração, para você colocar em prática no seu dia a dia? Então, isso são a igreja daqui, passador de ovelha. Outra coisa que você vê nessa igreja, não é exigido mudança de vida, não, de jeito nenhum, mas satisfação no evento. Você não precisa nascer de novo, não, mudança de vida não. Você tem que se satisfazer aqui, desde que você se satisfaça na igreja, no culto. Você é crente, você é cristão, Deus falou com você, você está satisfeito, você está feliz. Não é desse jeito, irmãos. Vou mostrar para vocês a diferença. Isso aqui primeiro é a igreja passadora de ovelhas. Outra coisa que você vê nessa questão da igreja passadora de ovelha, não é exigido ser nova criatura, mas ser integrante do sistema. Desde que você oferta e dizima, e você participa da muvuca, você se integrou ao sistema. Não importa se você está indo para o céu ou indo para o inferno. É importante que você se integrou no sistema. Não se integrou na igreja de Cristo. Não se converteu a Cristo e não está cultuando a Cristo. Esses são alguns aspectos da igreja passadora de ovelhas. Infelizmente, irmãos, em 92 eu ouvi isso. E hoje? Agora vamos ver a igreja como curral de ovelhas, como é que ela age. Paulo escrevendo aqui aos Efésios, ele mostra, a igreja é a multiforme sabedoria de Deus, oculta em Deus, desde os princípios do tempo. Olha só, versículo 9. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde o século esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, versículo 10, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, seja conhecida dos principais e potestades nos céus. Então a igreja como curral de ovelha, ela tem uma outra ação, ela tem uma outra atividade. E em primeiro lugar, o culto é cristocêntrico, para os renascidos em Cristo. O culto é para Jesus Cristo, por aquelas pessoas que nasceram em Cristo, pelo Espírito de Cristo, pela palavra de Cristo. Olha a diferença. Olha a diferença. Outra coisa, irmãos, a igreja como curral de ovelhas. O culto é um ato de adoração e gratidão ao Salvador Jesus Cristo. Não é um culto emocional, mas é um culto de adoração e gratidão ao Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui nessa noite agradecendo ao Senhor por esses 8 anos.
pela salvação das nossas almas. Estava aqui sentado, lembrei do Gilmar, que foi a primeira pessoa que se converteu aqui, já partiu para o Senhor. O último dia eu conversei com ele no hospital, na UTI do hospital aqui em São Caetano. Ele falou: pastor, eu agradeço pela tua vida, por aquela igreja, porque eu tenho a certeza que agora eu vou indo para o céu. Ô irmãos, a igreja não é uma coisa qualquer, é um projeto eterno de Deus, e as pessoas estão brincando de igreja. Aleluia, irmãos. E eu vejo tantas pessoas, irmãos, que eram cristãos verdadeiros, e por a inovação, eu me lembro que aquele pastor dizia assim: vocês mudam de opinião, porque vocês não têm o discernimento da igreja, curral de ovelha e passador de ovelha. Então as novidades entram, vocês compram as novidades. E é uma verdade, irmãos, é uma realidade. A igreja como curral de ovelhas, o culto é a atitude de obediência às ordenanças de Cristo. Não é evento, não é o espetáculo, não. O culto é a atitude de obediência às ordenanças de Cristo. Foi lida aqui nesta noite. Eu não combinei com o João Pedro, não. Nem falei para ele que ia pregar, e nem ele falou para mim que ele ia ler. Mas onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou presente. Deus não se faz presente em qualquer lugar, não, irmãos. Deus se faz presente onde existem pessoas nascidas de Cristo, nascidas pela palavra, pelo Espírito Santo. Aonde Deus se faz presente é onde existe o povo de Deus. Não adianta ter um show, um grande espetáculo, um grande evento, coisas bonitas, não, irmãos. Deus não está nesse negócio, não. Deus está onde estiver pessoas nascidas de novo, que nasceram pelo Espírito, pela palavra. Aleluia, irmãos. Ô irmãos, como é sério isso, irmãos. Eu estou pensando nisso desde sábado. Eu fiquei pensando, falei: meu Deus do céu. Outra coisa, a igreja como curral de ovelha, irmãos. O culto é para adoração ao Senhor e quebrantamento do ser humano. Eu adoro o Senhor, mas me rendo ao Senhor. Eu me quebranto do Senhor. Não vou me emocionar, não vou me empolgar, não vou ficar, veja bem, de uma maneira eletrizante, não. Pelo contrário, eu vou me sentir abatido, porque eu estou diante de um Deus santo. Lembra quando Deus falou com Ezequiel, capítulo 2 de Ezequiel? Ezequiel estava prostrado, Deus falou assim: filho do homem, põe-te em pé, falarei contigo. Ezequiel 2:1, versículo 12, você vai revelar. E entrou em mim o Espírito quando o Senhor me falava. Quando que o Espírito Santo entrou nele? Quando o Senhor falava. Ô irmãos, a coisa é seríssima, irmãos. O culto da igreja curral de ovelha é para adoração ao Senhor e quebrantamento do ser humano. Não é para exaltação do ser humano, não. É para quebrar o ser humano. Mostrar que somos falhos, somos pecadores, e precisamos do Salvador, e precisamos mudar nossa vida. Pastor, domingo à noite, culto da família. Aqui não existe culto da família, aqui existe um culto a Jesus, irmãos. Culto da família fazemos em casa. É onde nós temos que aprender da palavra de Deus. Outra coisa que a igreja curral de ovelha faz, irmãos, o culto é exigido a obediência dos fiéis. Está 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio de vocês. É a obediência dos fiéis, cultuar o Senhor. Tudo que tem fôlego faz o quê, irmãos? Em Salmo 150, louve ao Senhor. Não é espetáculo, não é show, mas é adoração. É além de adoração, é celebração ao Senhor. Outra coisa, irmãos, a igreja curral de ovelhas, o culto é o ajuntamento do corpo de Cristo em coinonia, em comunhão. Não é um ajuntamento para um evento, mas é o corpo de Cristo unido em comunhão e coinonia,
adorando o Salvador, se regozijando pela salvação. Oh, irmãos, é completamente diferente da igreja passadora de ovelhas. É completamente diferente. Outra coisa, irmãos, a igreja curral de ovelhas é para conhecermos os mistérios de Deus. Do versículo 3 ao versículo 9, Paulo fala sobre essa questão dos mistérios de Deus. E Paulo diz no versículo 3: como foi esse mistério manifestado pela revelação, como acima pouco vos escrevi. Paulo está falando sobre essa questão do mistério, e ele fala aqui: mistério manifestado pela revelação de Cristo ao mundo. Antes de Jesus vir, existia até uma má interpretação dos judeus, que você vai lá no Salmo lá, e Pedro usou até aquele Salmo para falar lá em Atos dos judeus, como Davi chama o seu Senhor de Senhor, sendo ele o rei. Porque Davi chamou Jesus Cristo Senhor, disse o Senhor ao meu Senhor. Então veja bem, irmãos, esse mistério estava oculto. Vindo Jesus Cristo, essa revelação foi nos dada. O que Jesus veio fazer no mundo, irmãos? Entregar a sua vida na cruz do Calvário, para salvar o ser humano. Mas ele veio fazer o quê? Instituir a igreja visível na terra. Porque a igreja estava oculta em Deus. Foi manifestada agora em Jesus Cristo. E no dia de Pentecoste, o Espírito Santo desceu para inaugurar a igreja no mundo. A igreja é um projeto eterno de Deus. Agora nós vivemos, irmãos, nesse projeto eterno de Deus. Então a igreja Curral de Ovelhas, nós vamos conhecer o mistério de Deus. Como que eu vou conhecer o mistério de Deus, irmãos? Se eu não aprendo nada da Bíblia Sagrada. Se eu não sou ensinado a respeito da Bíblia Sagrada. Irmãos, jamais vai conhecer os mistérios de Deus e os mistérios de Cristo. Jamais. Outra coisa, a igreja como curral de ovelhas, para conhecer os mistérios de Deus, como iremos compreender os mistérios de Cristo, se não na igreja? Versículo 4, capítulo 13 aqui de Efésios. E quando lerdes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Vocês vão ler, Paulo diz, o evangelho que a mim foi dado, para vocês compreender os mistérios de Cristo. Irmãos, nós cristãos, irmãos, nós vamos compreender os mistérios de Cristo, é na igreja, aprendendo, na adoração, no louvor, na ministração da palavra, no ensinamento. Não existe outra maneira de aprender. Não, Deus vai te revelar. Não, irmão, Deus já revelou em Cristo. Lá em Atos, capítulo 1, quando o escritor de Atos, o doutor Lucas começou a escrever, ele diz assim: fiz o primeiro tratado ao Teófilo, que escreveu o Evangelho, agora está escrevendo o livro de Atos. Não só das coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Jesus começou a fazer e ensinar. Agora na igreja, revelada por Deus, que nós vamos aprender as coisas que Jesus começou, para dar sequência no que Jesus começou. Lembra-se que eu já disse para vocês, que a igreja na terra, ela está completando o livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo 29 não terminou ainda. Capítulo 28 terminou com Paulo. Mas o capítulo 29 está sendo escrito pela igreja. E o que é que eles estão escrevendo? Se nós não somos igreja, como curral de ovelha, aquela igreja que protege as pessoas pela palavra. A palavra é que limpa. João 15:3. A palavra é que santifica, João 17:17. A palavra é que dá vida, João 6:63. Ó irmãos, se nós, irmãos, não tivermos esse princípio, então, para compreender os mistérios de Cristo na igreja, nós vamos sucumbir com esse mundo perdido.
Outra coisa, a igreja como curral de ovelhas para conhecer o mistério de Deus. A igreja como escola de instrução dos santos apóstolos e profetas. A igreja é como escola de instrução dos santos apóstolos e profetas. Versículo 5. O qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens. Os profetas profetizaram, mas não sabiam que era igreja. Como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Agora nós temos a revelação da igreja. E eu fico, irmãos, preocupado com uma coisa. As igrejas passadoras de ovelha já não é mais igreja, é comunidade, é casa de espetáculo, é o local de adoração, já não é mais igreja. Só que aqui, agora Paulo fala, o versículo 5 do capítulo 3, o qual no outro século não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora está sendo revelado pelo Espírito de seus apóstolos e profetas. Como é que nós vamos ser instruídos se não for pela palavra de Deus? Como é que nós vamos, irmãos, se aproximar de Cristo e de Deus, se não for pela revelação de Deus, que é a palavra de Deus? Outra coisa que nós vemos aqui, irmãos, versículo 6, diz aqui o versículo 6, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participando da promessa em Cristo pelo Evangelho. O que eu aprendo aqui, irmãos? Todos os membros em comunhão são participantes das promessas em Cristo pelo Evangelho. Todos os cristãos que fazem parte do corpo de Cristo são participantes das promessas de Cristo pelo Evangelho. O que o Evangelho oferece a você? Vida eterna. O que o Evangelho oferece a você? Batismo com o Espírito Santo. O que o Evangelho oferece a você? Comunhão com Deus. O que o Evangelho oferece a você? Vida eterna com Deus. A igreja passadora, irmãos, ela está preocupada com a vida eterna. Ela está preocupada com a satisfação humana. Outra coisa que eu aprendo aqui no versículo 7, irmãos. O qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. O que eu aprendo aqui? Como por corpo de Cristo, é instruído, é pelo dom da graça de Deus. Não são por artimanhas, não são por artifícios, irmãos. Não, irmãos, não. Isso pode funcionar para satisfação humana, mas não é o querer de Deus. Nós somos instruídos pelo dom da graça de Cristo. Outra coisa agora que eu aprendo no versículo 8. Isso aqui é para matar. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. O obreiro que instrui na igreja curral de ovelha, o obreiro que instrui é o menor no ajuntamento do culto a Cristo. Na igreja passadora de ovelha, ele é o bambambam, é o coldes, como é? Coldes, é o cara, é o showman. Não, irmãos, eu sou o menor de vocês. Porque para Deus me usar, eu tenho que me humilhar, para que Deus seja exaltado na minha e na tua vida. Ô irmãos, isso é seríssimo demais, irmãos. Ó, aquele cara é o cara, aquele é o cara da mídia. Não é de Deus, irmãos. Paulo diz aqui, a mim, o mínimo de todos os santos, e foi dada essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. O obreiro que instrui na igreja curral de ovelha, no culto do ajuntamento a Cristo, ele é o menor. Porque ele é o servo, instruindo os servos. Porque se ele não for servo de Deus, ele não serve para servir as pessoas que estão ouvindo.
Oh, irmãos, como isso é seríssimo, irmãos. Hoje o que mais existe são figurões, são pessoas exaltadas. Eu cobro tanto para ministrar. O servo de Deus recebeu de graça e graça dá. É claro que se alguém der gasolina, alguma coisa, tudo bem. Mas do contrário, irmãos, você está fazendo a obra que o Senhor colocou nas tuas mãos para você fazer. Outra coisa, irmãos, a igreja, com o corral de ovelhas para conhecer os mistérios de Deus. O que eu entendo isso aqui? Versículo 9 agora. E demonstrar a todos o qual seja a dispensação do mistério. E desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. O que eu aprendo aqui, irmãos? Só em uma ministração cristocêntrica iremos entender os mistérios que esteve oculto em Deus. Para você entender isso, lá na eternidade, vamos pegar o Evangelho de João como exemplo. João é o Evangelho da contemplação da eternidade, porque João começa assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio. Quando foi esse princípio? Não sei, irmãos. Se a ciência fala que tem 100 bilhões de anos, glória a Deus, porque, meu Deus, não tem começo, não tem fim. De eternidade a eternidade, tu é Deus. Nós não podemos questionar. Eu participei de um evento, onde tem um presbítero da igreja presbiteriana de São Paulo, lá da primeira igreja presbiteriana, que ele é professor de física quântica na USP. E ele estava ministrando, e ele falou sobre a questão da veracidade do exame do carbono 14. E eu perguntei: presbítero, por favor, tira uma dúvida que eu tenho. Qual é a margem de erro do exame do carbono 14? Porque o carbono 14 é o seguinte: eles levam lá para a USP, lá, colocam lá no maquinário, lá, aquela coisa toda lá. Essa rocha aqui, quantos anos tem? Lá o carbono 14 vai fazer um exame daquela rocha. 30 milhões de anos. Qual é a margem de erro, presbítero? Falou assim, ó, 0,006%. De 30 milhões de anos. Vai ficar perdido aí quanto? 180 anos? De 30 milhões. Irmãos, não vamos questionar a ciência. Vamos agradecer a ciência. Aí a vacina, agradecemos a ciência, mas não vamos questionar a ciência. Só uma ministração cristocêntrica iremos entender os mistérios que esteve oculto em Deus. Deus escondeu para si, lá na eternidade, o que Ele já tinha projetado para nós, os seres humanos. Deus não tinha criado o ser humano ainda, quando Cristo foi sacrificado por nós lá na eternidade. Diz Hebreus, diz isso, Pedro fala isso, Apocalipse fala sobre isso, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Antes de Deus criar o homem, Deus sabia que ia criar o homem ia pecar, ia acontecer tudo que aconteceu, mas Deus já tinha o plano de salvação para a humanidade. Agora é revelado em Cristo, é revelado à igreja. O que eu aprendo mais com a igreja Curral de Ovelha, irmãos? Eu aprendo no versículo 10 aqui, para que agora pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principais potestades nos céus. Eu vejo que existe a igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível são as pessoas. E a igreja invisível é aquela que observa o que nós estamos fazendo. Lembra que lá em Hebreus capítulo 12, diz que no céu tem a Assembleia dos Justos, a congregação dos santos. E aqui Paulo fala aqui, ó, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principais potestades nos céus. Quem prega e ensina sobre batalha espiritual, fala que é os demônios. Só que principais potestades aqui, tanto pode ser os anjos bons como os anjos ruins. Os anjos ruins estão vendo que eu e você estamos fazendo de certo e errado.
Lembra quando, no caso de Jó lá, quando Deus quer... De onde vem Satanás? De passear e andar pela terra. Você viu que Jó... Viu? Os anjos maus, eles ficam vendo tudo que de errado a gente faz para acusar Deus. Só que os anjos bons também estão vendo o que nós estamos fazendo. Só que as pessoas, irmãos, não estão preocupadas com isso. A igreja passadora de ovelhas, que menos está preocupada é com as potestades celestiais. É com que os anjos de Deus estão vendo o que nós estamos fazendo. Agora elas querem proteção de Deus, querem bênção de Deus, mas não querem compromisso com o Deus da igreja. E Paulo diz aqui, para que agora pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principais potestades nos céus. Então eu vejo a igreja visível e invisível. Visível e todos veem em adoração. Mas os anjos bons e os demônios, os anjos ruins, estão vendo que estão falando de certo e errado. A invisível os homens, mas não os principais potestades nos céus. Tudo está vendo, o que é certo e o que é errado. A igreja Curral de Ovelhas tem ousadia e acesso e confiança na sua adoração a Deus. Versículo 11. Segundo o eterno propósito que em Cristo Jesus nosso Senhor. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus Senhor. A igreja Curral de Ovelha, ela tem acesso e confiança à sua adoração. Por que isso? Porque a igreja Curral de Ovelha, irmãos, ela é o eterno propósito de Deus em Cristo. Então a igreja ora, Deus responde. A igreja adora, Deus se regozija conosco. Deus se alegra conosco. Deus manifesta o seu amor. Deus manifesta o seu Espírito. Deus manifesta a sua Shekinah em nosso meio. Por quê? Porque está recebendo o nosso culto. Não é o espetáculo, não é emoção, mas é o Deus da igreja. Nós estamos fazendo para o Deus da igreja, para o Senhor da igreja. Por que isso, irmãos? Sabe por quê, irmãos? A igreja Curral de Ovelhas tem ousadia e acesso com confiança na sua adoração. Versículo 12. O qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. A tua fé está em Cristo, está correta. A tua fé está em Cristo, louve e adore a Cristo. A tua fé está em Cristo, a tua vida está garantida nas mãos de Cristo. A tua fé está em Cristo, você está salvo em Cristo. Você não está salvo numa placa de igreja, não está salvo através de um líder, você não está salvo através de pessoas, você está salvo através da revelação de Deus em Cristo, Jesus o nosso Senhor. Vem para cá para você ser salvo. Não entra nessa não. Não entra nessa não. Vá à Bíblia Sagrada que você vai aprender o que é salvação. A nossa salvação está em Cristo Senhor. Concluindo, irmãos, nós como igreja de Cristo, o que estamos apresentando ao mundo espiritual? O nosso culto. O que nós estamos apresentando aos anjos bons? Porque os anjos sabem adorar a Deus. Lá em Isaías capítulo 6 você vai encontrar os querubins lá. E a glória de Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Como está sendo a nossa celebração ao Senhor? Estamos celebrando dentro dos padrões da revelação de Deus? Ou estamos celebrando pela revelação de um líder? Oh, irmãos, Deus agora me mostrou que a coisa tem que mudar. Já perdi muitos amigos, irmãos. Pessoas que diziam que era meu amigo. É, Pedrosa, você continua o mesmo, rapaz. Isso não dá certo não. O tempo mudou, tem que mudar, rapaz. Eu já sou meio desbocado, falo assim, o dia que a Bíblia mudar, a minha Bíblia mudar, aí eu mudo. Eu aprendi de uma maneira correta. E a minha obrigação é ensinar de uma maneira correta. Eu não vou mudar porque o sistema muda. Eu não vou mudar porque o líder muda. Não, negativo. Eu vou permanecer naquilo que Deus revelou pela sua palavra e pelo seu Espírito Santo através da vida de Jesus Cristo a este mundo. Como a igreja de Cristo, a igreja Curral de Ovelha, está apresentando ao mundo espiritual.
grandes espetáculos. O mundo também oferece grandes espetáculos, grandes eventos. Mas a igreja não oferece espetáculos. A igreja oferece celebração com retidão ao seu Salvador. Outra coisa, irmãos, tanto os anjos bons como os anjos maus veem o nosso culto a Deus e sabe fazer a separação do que é certo, do que é errado, naquilo que nós ministramos ao Senhor nosso Deus. Irmãos, cuidado. Os dias são difíceis. Os dias são maus. O que mais existe são artimanhas de Satanás para enganar o povo de Deus. Lembra-se de uma palavra que Jesus Cristo falou. Se aqueles dias não fossem abreviados, até os salvos seriam enganados, não se salvariam. Se aqueles dias não fossem abreviados, os dias são maus, a peste está aí, a praga está aí, mas nós temos um Deus para celebrarmos e cultuarmos a Ele, porque Ele tem nas suas mãos a minha e a tua vida eterna. Amém, irmãos?